Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h05. Repita. 7h05. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Hoje é aniversário de Aparecida, 102 anos. Vivemos os últimos dias da primavera brasileira. Em São José dos Campos faz agora 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Congresso Nacional aprovou ontem em sessão remota o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2021. O placar foi de 444 votos a 10 na Câmara. No Senado houve votação simbólica, sem contagem nominal. O texto vai agora à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã de hoje. O Ministério da Saúde diz que termo de responsabilidade será necessário apenas para vacinas de uso emergencial. Operação contra a evasão de pedágio na Via Dutra flagra veículo com histórico de 652 passagens. Marinha inicia a Operação Verão 2020-2021 no Litoral Norte. OMS pede uso de máscara nas reuniões de Natal e Réveillon na Europa. Fórmula 1 anuncia a realização do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos até 2025. Bahia está fora da Copa Sul-Americana. São Paulo se mantém na liderança do Brasileirão. Santos goleia e está na semifinal da Libertadores. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada às pressas na Câmara e no Senado, para que eles possam entrar em férias. E a Lei do Orçamento até agora, nada. Salário mínimo previsto para o ano que vem, R$ 1.088, reajustado com a expectativa de inflação para o ano que vem. Outra questão que eu vou abordar e conversar com vocês é sobre o termo de responsabilidade de quem toma vacina. Essa vacina da Pfizer, lá na Inglaterra, todo mundo assina esse termo de responsabilidade. Para qualquer outra vacina, está lá escrito, né, que tem conhecimento, que vacina pode não proteger, você pode tomar vacina e pegar a doença, ou pode ter efeitos colaterais, e aí quem recebe a vacina assina que está se responsabilizando. Mas o Rodrigo Maia não quer. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h09. Repita. 7h09. A campanha Natal em Família 2020 em Jacareí tem a missão de levar esperança, alegria e otimismo para a população por meio da Caravana do Papai Noel. A caravana conta com carros iluminados, o caminhão do Papai Noel, trenzinho com personagens, viatura da Guarda Civil Municipal e da Secretaria da Mobilidade, além de convidados especiais. Toda essa estrutura tem como objetivo evitar aglomerações, manter uma distância segura entre os pedestres, orientar os condutores a assistirem de dentro dos veículos e permitir que as pessoas possam ver a passagem do Papai Noel de casa. As caravanas acontecem até o dia 23 de dezembro e o trajeto é divulgado todos os dias no site da Prefeitura. Muito legal. Ontem eu estava vendo o site da Prefeitura de Jacareí e vi que tinha esse evento lá, passando lá pela Vila Garcia, saindo da Vila Garcia, Bandeira Branca, Dindinho. Eu peguei e acompanhei. Falei, deixa eu dar uma olhada como é que é essa caravana, se realmente vale a pena. E vale, viu, gente? Eu passei no Dindinho, não tinha chegado ainda, foi Bandeira Branca 1. Lá no Bandeira Branca 2 estava chegando a caravana, vindo
dentro da Vila Garcia. Para quem conhece Jacareí sabe muito bem do que estou falando, né? E realmente é um evento muito bonito. Famílias nas calçadas, crianças aguardando essa caravana. Foi uma coisa assim fantástica de se ver, viu? Bem iluminado, né, Clemente? Bem iluminado, bem animado. Parabéns aí ao Contura, à Prefeitura de Jacareí, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enfim, todo mundo que está aí envolvido nesse projeto do Papai Noel. Neste ano a gente fala tanto em morte, em pandemia, em Covid, em briga de político, de repente algo para dar uma quebrada nisso. Parabéns. Traz até um pouquinho de esperança, né? Com certeza, para a população. Muito legal. Parabéns mesmo à Prefeitura de Jacareí. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que será necessária a assinatura de um termo de responsabilidade apenas para quem tomar vacina de uso emergencial contra a Covid-19. A medida, segundo o ministro, não será necessária para vacinas que tiverem obtido o registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O presidente Jair Bolsonaro vem defendendo a adoção do termo para que o próprio vacinado se responsabilize sobre os efeitos do imunizante. Especialistas criticaram a fala do presidente. Ressaltaram que a assinatura do termo não faz sentido e prejudica o combate à pandemia. Pazuello deu uma entrevista coletiva à imprensa após o governo ter apresentado oficialmente o Plano Nacional de Vacinação. O Ministério da Saúde também publicou no Diário Oficial da União ontem uma licitação de compra de 331 milhões de seringas e agulhas para o Programa Nacional de Imunização. Os prazos máximos de entrega do material em várias remessas vão de 31 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista marginal, ali no quilômetro 144, na altura da Revap, por causa do excesso de veículos nesse momento. A partir de Guarulhos e também no sentido São Paulo, tem lentidão agora no quilômetro 208, na pista expressa, e também no 218, na pista marginal. Esses dois pontos na altura de Guarulhos. Também tem lentidão na pista marginal no 229, aí já praticamente na chegada a São Paulo. Todos os pontos por causa do excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito lento agora, a partir do quilômetro 22 até o quilômetro 18, sentido capital, ali na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas nessa manhã têm situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, nesse sentido o motorista não tem problemas, no entanto, tempo chuvoso, pistas molhadas, no caso da Floriano Rodrigues Pinheiro tem alguns pequenos trechos ali com neblina, motorista tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão. Agora 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira haverá mais nebulosidade e condições para pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A condição para temporais é mais elevada a partir da tarde. As temperaturas máximas terão pequeno declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 28 graus. Neste momento temos 20 graus. Agora 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, aqui nos estúdios o presidente eleito da Aconvap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, e sócio-diretor da construtora Costa Norte, José Renato Fedato, que também é atual vice-presidente da Aconvap, né, Renato? Bom dia. Perfeito, bom dia, Clemente. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre essa entidade que nós temos um imenso carinho, que é a Aconvap.
Será que o Edson está ouvindo a rádio, Eloy? Porque vai mandar a gente embora aqui e contratar o Renato Vozeirão dele aqui. Né? Com certeza. Nosso entrevistado vai ocupar o nosso espaço aqui. Lembrei do Cid Moreira agora. Boa noite. Ô Clemente, fala uma hora para ele poder dizer um repita aí. Agora são 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e 18. Tá aprovado. Passou no teste. Ô, Renato, vamos falar pra gente sobre a sua eleição agora, presidente da Convap, que você assume agora em janeiro. O que você imagina com essa pandemia que aconteceu aí, parou tudo? Parece que essa área que você atua, que é a construção civil, não foi tão ruim assim. O que você pode falar para o nosso ouvinte? Clemente, tivemos tempos difíceis. Primeiro, também gostaria de falar que é um imenso orgulho poder contribuir com a Convap, é uma entidade que nós temos um carinho gigantesco, uma entidade extremamente representativa. Ela reúne todas as grandes construtoras da nossa região. Nós temos perto de 100 empresas associadas, entre construtores, projetistas, consultores e fornecedores do grupo associados e patrocinadores. E é uma entidade que tem uma representatividade muito grande junto com o setor produtivo e também com a municipalidade. A intenção é que a gente possa contribuir cada vez mais para essa entidade ser forte. Nós passamos, sim, um ano muito difícil, um ano que a sociedade toda teve que aprender com as dificuldades que foram criadas de um meio externo. Mas o setor da construção civil, graças a Deus, ele pôde continuar trabalhando e continuar contribuindo para a geração de emprego, que essa é a maior contribuição que o nosso setor pode criar. O setor da construção civil ele é considerado o setor mais social da nossa produção, do setor industrial nacional, porque ele distribui muita renda, e ele distribui a renda da forma mais correta que é possível, porque ele pega uma classe social que muitas vezes não é empregada em outras formas, e ele consegue empregá-las e colocá-las numa condição honrosa de receber os seus salários. Então, é importantíssimo que ela continue cumprindo essa função social, e é para isso que a entidade vai se esforçar, para melhorar cada vez mais a qualidade técnica das nossas empresas regionais e que a gente possa produzir muito. Muito bem, você está na conjuntura de vice-presidente hoje da Convap, e o que você pretende, por exemplo, muda alguma coisa na sua visão? Você, logicamente, nesse período que esteve lá como vice-presidente, você acompanhou de perto as ações da Convap. Daqui para frente, quais são as suas ideias? Primeiro que boa parte, antes mesmo de me colocar como propenso próximo presidente, eu tive uma conversa grande com os atuais diretores. E nós mantivemos. Quem é o presidente hoje, né? Hoje a gente eu sirvo, inclusive, ao nosso atual presidente com muita honra, que é o Fabiano Moura. Ele fez 4 anos de uma ótima gestão, e é por isso que a Convap hoje também é muito reconhecida com sua ética, com sua responsabilidade social, com sua lisura em todos os tratados que se tem dentro do pleito municipal. E antes mesmo de eu assumir, antes mesmo de eu colocar a posição de possível candidato a presidente da Convap, eu tive uma reunião com todos os nossos grupos de diretoria, porque o grupo atual, ele basicamente se mantém para essa nova gestão 2021-2022. São pessoas qualificadas, um corpo técnico muito forte, pessoas muito atuantes. E quando eles também deram um sinal verde que iriam estar nessa próxima gestão, foi onde eu realmente tive a certeza que ia poder fazer um bom trabalho. Muito bem, quando se fala em construir, não é fácil, né? Tem um terreno, vou construir. Não é só chegar lá e construir, né, Renato? Tem todo um trabalho em cima de lei de zonamento, meio ambiente, a lei, enfim, né? É uma dor de cabeça que não é fácil, só quem realmente está no setor pode entender como isso funciona no dia a dia. Sem dúvida, o setor da construção civil é um setor muito regulamentado, existem muitas regras, muitas legislações, muitas normas a serem seguidas. Esse emaranhado burocrático também cria uma série de dificuldades para a produção, e é nisso que a Convap também tem que atuar muito bem, para que se torne uma coisa leve, mais simples de ser feito, honesta e transparente, obviamente, mas que possa trazer mais players para o mercado para justamente fazer aquilo que nós comentamos no começo. Gerar mais empregos. É o que hoje a economia nacional precisa. Com licença, Clemente, claro. Como é que você avalia a lei de zoneamento de São José dos Campos? Perfeito. Nós passamos aí em 2018 uma discussão muito ampla
sobre o plano diretor, passamos em 2019 uma discussão também muito grande e ampla sobre a lei de zoneamento, foi gerado um grande pacote e eu acho que ela é 95% assertiva. Dentro da nova lei de zoneamento foram criados alguns instrumentos arquitetônicos urbanísticos extremamente interessantes. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que nós temos uma das leis de zoneamento mais modernas do país. Foram criados instrumentos como a utilização de edificações de uso misto, a fachada ativa, o sistema de fruição, vai trazer empreendimentos para a nossa cidade de uma qualidade altíssima para os próximos anos. Isso obviamente demora um pouco para ser percebido pelo público em geral, mas quando chegar este nível de produto, desse novo nível de apartamentos que vão ser oferecidos, as pessoas vão diferenciá-lo com muita facilidade. Eu acho extremamente inteligente. Pena, o único setor que foi colocado foi a criação de um novo tributo, um novo imposto, que é a outorga onerosa do direito de construir, que vai aumentar o custo de construção. E isso é uma coisa que passa a ser preocupante para o setor. Isso que eu queria saber de você, quando você fala em outorga onerosa, para quem não entende, não está convivendo no dia a dia com isso, logicamente não vai entender o que é outorga onerosa. O que seria isso, Renato? É um novo tributo que foi criado dentro do setor da construção civil. Isso não é só exclusivo de São José, já aconteceu em outras cidades. Isso só na construção civil, outros setores não? Não, é na construção civil, exatamente. O que foi feito? Imagine você que quando você adquire um terreno, esse terreno tem uma capacidade de se construir em cima dele. Os terrenos em São José dos Campos, de uma forma geral, tinham 3 vezes o potencial da área dele para ser construído. A prefeitura reduziu esse potencial construtivo para 1,3 e ela revende para você o direito que você tinha até pouco tempo atrás de voltar a 3 em alguns locais da cidade. Ela permitiu que chegasse até 4 essa utilização. Isso nós questionamos muito durante a época, mas enfim, foi que ficou resolvido. Cabe a nós agora obedecê-los até onde nós pudermos. Pelo menos uma coisa que vale frisar, a municipalidade foi sempre muito inteligente, muito aberta a discussões. Isso não pode ser de forma nenhuma questionado. Entendi. E eles criaram também um tempo, que foi dado 1 ano, para fazer uma transição entre uma fase e outra. Esse 1 ano de transição terminou agora em outubro deste ano. Então, ou seja, todos os projetos que derem entrada na prefeitura daqui para frente pagam essa outorga onerosa, que ao nosso entendimento é punitiva. Tá certo. Hoje aqui conosco o José Renato Fedato, que é o presidente eleito da Convap e também sócio-diretor da empresa, da construtora Costa Norte. A hora. 7h25. Repita. 7h25. Tá aprovado, né, Clemente? Aprovado, com certeza. É o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street subiu ontem, com o Nasdaq fechando em nível recorde, enquanto investidores aguardavam um potencial pacote fiscal de estímulo econômico. Dow Jones recuou 0,15%, fechou em 30.154 pontos, e o Nasdaq valorizou-se 0,5%, fechou em 12.568 pontos. Euro cotado a R$ 6,21, com alta de 0,50%. O Ibovespa fechou em alta ontem. O índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 1,54% a 117.941 pontos. O dólar comercial fechou ontem em alta de 0,34% ante o real, cotado a R$ 5,10 na venda. Agora 7h29. Repita. 7h29. Muito bem, de volta hoje aqui com o entrevistado nosso aqui, que é o presidente eleito da Convap, o José Renato Fedato. Giovana. Você estava falando sobre a outorga onerosa e isso vai encarecer, né? Eu queria saber qual é a porcentagem, por exemplo, para o consumidor final, né? Quando ele vai comprar o seu apartamento, enfim. Enquanto, mais ou menos, a gente pode ter uma ideia de quanto isso vai encarecer? Temos uma ideia, sim. Giovana, nós temos ali
dentro do plano diretor, uma tabela grande que coloca vários usos que são destinados para cada região da cidade. Os piores usos vão crescer em torno de 7% a 8% o custo de construção dessas edificações, e se você trabalhar bem no uso final de cada uma das regiões, você vai encarecer algo em torno de 2,5% a 3% do custo de construção nesses empreendimentos. E, infelizmente, isso acaba chegando depois ao mercado. Renato, é importante saber também, hoje em São José, quantas construtoras existem no Vale do Paraíba e também quantos empregos geram. Mais do que isso, como está hoje o mercado imobiliário? Perfeito. Clemente, nós temos alguma coisa em torno, em São José dos Campos, de 180 construtoras na nossa região. Entre pequenas, grandes, médias e grandes? Grandes e médias, perfeitamente. São quantas grandes em São José? Você tem essa informação? Nós temos perto de 25 grandes empresas consideradas que fazem empreendimentos de mais volúpia. Temos um mercado que já chegou a 25 mil funcionários direto dentro da construção civil e hoje ele gira em torno de 18 mil. Queremos, em São José dos Campos. Queremos que esses números se multipliquem e retornem ali para casa dos 28 a 30 mil funcionários. Se Deus quiser, nos próximos 2 anos chegamos a isso. E no Vale do Paraíba, você tem esse número? Esse número de cor no Vale do Paraíba é mais difícil, ele não é divulgado. Também não é divulgado, né? Não temos. E nem quantos empregos geram também no Vale do Paraíba na construção civil, né? É muita coisa, com certeza, né? Sem dúvida alguma, e é um nível de emprego extremamente importante. Essa é a coisa mais relevante que se tem para dizer, que quando não é empregado na construção civil tem dificuldade de estar em outro meio comercial. Eu vejo 2 coisas. No passado houve uma crise no mercado de construção civil. Houve demissões de funcionários da construção civil. Depois houve a pandemia. Qual foi o pior? Essa crise que houve no setor ou a pandemia agora? Foi a crise que houve anteriormente. Nós tínhamos um problema sério que era de expectativa de futuro, então os clientes deixavam de adquirir seus imóveis e por isso também os imóveis estavam com um preço estagnado. Até hoje nós entendemos que o valor do imóvel está num valor ainda baixo. E com a pandemia surgiu um fato muito curioso, Clemente, que as pessoas começaram a tirar da gaveta aqueles sonhos que tinham de aquisição de imóvel. Muitas pessoas procuraram terrenos para construir as suas casas, tanto que hoje os terrenos já se valorizaram, foram a primeira linha de valorização aí do ramo imobiliário. A construção está bastante demandada, muitos proprietários de terreno executando suas obras, executando o seu sonho da casa própria, da casa nova. E também os imóveis de locação, eles estão extremamente demandados. Em algumas faixas de mercado, eles já entram em falta. Isso demonstra também uma pujança para os próximos anos. Nós temos somados a tudo isso uma disponibilidade de crédito muito favorável, com um nível de juros extremamente baixo, o que torna este um momento ótimo para aquisição de imóveis e que também demonstra que num futuro próximo devem acontecer ali algumas valorizações do seu imóvel. Eloy. Você acredita que, por conta, falando dessa questão da pandemia, né, que o pessoal acabou principalmente no início da pandemia, o pessoal meio que ficou obrigado a ficar em casa, ou seja, a reduzir as suas viagens, os seus passeios. Você acredita que isso também deu uma fortalecida em alimentar o sonho do pessoal de ter uma casa? Ou seja, esse dinheiro, esta verba que de repente estava reservada para uma viagem, para um passeio, você acha que isso, uma parte dela foi para a construção civil? Muito boa pergunta, Eloy. Nós, na realidade, até eu faço questão de todas as nossas vendas ou locações conversar com os nossos clientes e um testemunho recorrente. Haviam pessoas que moravam em um apartamento de 55, 60 metros quadrados e que usavam pouco esse apartamento, usavam muitas vezes como dormitório mais do que como lar, e que de repente tinham um carro na garagem de valores significativos, valores de 80, 100, 110, 150 mil reais. E eles olhavam nessa época de pandemia para esse carro e falavam, para que eu preciso disso? Por que eu não tenho esse conforto na minha residência? E foram buscar, enfim, desfizeram desse carro e foram buscar outras oportunidades, onde eu tive testemunhos desse nível. É muito interessante. Giovana? Você falou que hoje, né, o mercado já teve 25 mil trabalhadores, aí hoje está em torno de 18 mil e que a expectativa é chegar a 28 mil trabalhadores nos próximos 2 anos. Ou seja, é uma excelente expectativa para o setor. Sem dúvida, é uma excelente expectativa para o setor e para a sociedade, porque é uma geração de riqueza, é uma propositura de emprego, então vamos continuar trabalhando para que isso se torne realidade. É uma forma muito boa para ajudar a economia da cidade. Agora, você falou que o setor continua trabalhando.
não está faltando material, porque a gente vê vários outros setores reclamando, né, que com a pandemia houve falta, né, está sentindo principalmente agora no final do ano, material. Como é que está o setor nessa questão? Pegando o gancho, material e também mão de obra, né? Perfeito. Tem duas frentes para trabalho. Primeiro, sim, está difícil a aquisição de material e temos um outro grande problema. Os materiais estão aumentando bastante de preço e que isso pressiona cada vez mais também o preço dos imóveis. Isso são preocupações que o setor tem monitorado, tem ficado bastante atento para que a gente não tenha esse problema. A questão de mão de obra, ainda nós vínhamos de uma disponibilidade de mão de obra maior. Então a gente ainda tem uma qualidade de mão de obra razoável e a entidade tem trabalhado muito para a qualificação de mão de obra. Nós vamos entrar muito forte nesse próximo biênio para disponibilizar cursos qualificantes em parceria com outras entidades que já são especialistas nisso, para que o setor tenha mão de obra de qualidade disponível para poder executar essas obras que estão planejadas. As pessoas hoje procuram imóveis mais para compra ou para locação? Como é que está a situação? O primeiro aquecimento foi para o imóvel de locação. Locação. Exatamente. E o imóvel de compra, ele sempre, o segundo aquecimento, ele já mostra uma melhora significativa, mas o de locação, sem dúvida alguma, o aumento foi expressivo. Quando se fala em construção civil, em locação, em compra, a gente imagina, vem à cabeça, pelo menos para mim, em primeiro momento, o apartamento, os edifícios, e a gente acaba deixando um pouco de lado as casas térreas. Isso, estou certo ou errado desse pensamento? Como é que funciona hoje em São José, Renato? Clemente, o mercado de casas está extremamente aquecido. Quando nós falamos muitas vezes em entidade e associação, a associação ela congrega as empresas maiores. As empresas maiores acabam focando um pouco mais na verticalização, nos empreendimentos de maior volúpia. Mas com certeza esse mercado de casas térreas é um mercado promissor. As empresas que trabalham com essa linha estão extremamente demandadas. Tem muita gente procurando construir sua casa nova. Tá certo. Mais uma pergunta, Giovana? Não, Clemente, obrigado. Renato, fique à vontade para as suas considerações finais. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente aqui. Eu tenho que te liberar daqui a pouquinho, né? Gente, é um grande prazer poder falar da nossa entidade. Eu tenho um imenso carinho pela entidade que eu trabalho. Eu estou extremamente orgulhoso e contente de poder, no próximo biênio, presidir essa entidade. Eu tenho um grupo muito bom, isso é extremamente importante citar sempre. Os nossos diretores são muito participativos. A nossa entidade, ela é composta dentro da nossa diretoria, entre diretoria plena e executiva. São 21 grandes nomes e espero que a entidade consiga contribuir muito para a nossa cidade. Muito bem, falei aqui com o presidente eleito da Convap para o biênio 2021-2022, certo? É isso, né? Exatamente. 2 anos, né? O José Renato Fedato, da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba e também sócio-diretor da construtora Costa Norte. Sucesso, você, muito obrigado. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Novidade, vem para cá, tá bom? Excelente, muito obrigado, agradeço. A hora. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h42. Repita. 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O Bandeirante venceu o São José por 2-1 no estádio Pedro Martim Bervel em partida válida pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, segunda divisão. Os times voltam a se enfrentar no sábado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O Bandeirante tem a vantagem do empate para garantir o título, mas uma vitória simples do São José leva o campeonato por ter a melhor campanha. Ignorando problemas, a força e o favoritismo do adversário, o Santos goleou o Grêmio por 4-1 na noite de ontem na Vila Belmiro e está classificado para a semifinal da Libertadores. Com 2 gols de Caio Jorge, um de Marinho e um de Laércio, o Peixe atropelou o tricolor que marcou com Tassiano quando o placar já estava 3-0.
O São Paulo voltou a disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, no estádio do Morumbi, o tricolor venceu o confronto direto com o vice-líder Atlético Mineiro por 3-0 e se recuperou da derrota no clássico contra o Corinthians. O Galo, por sua vez, viu ser interrompida uma sequência de 4 jogos sem perder na competição. Com propriedade, o time paulista devolveu ao Galo a derrota de 3-0 no primeiro turno. O Bahia está eliminado da Copa Sul-Americana 2020. Na noite de ontem, na Argentina, o tricolor voltou a ser derrotado pelo Defensa e Justiça, desta vez pelo placar de 1-0, gol de Brian Romero. No agregado, a equipe argentina bateu o time baiano por 4-2, já que no jogo de ida em Salvador venceu por 3-2. O jogo contou com 2 expulsões, Rossi para o Bahia e Acevedo para o Defensa e Justiça. Após sofrer uma pancada na cabeça durante a partida contra o Libertad, que garantiu o Palmeiras nas semifinais da Libertadores, o zagueiro Gustavo Gomes passou por exames ontem. O defensor não teve nenhuma alteração detectada, mas seguirá monitorado pelo Departamento Médico Alviverde. Também ontem, o restante do elenco do Palmeiras se reapresentou na academia de futebol, iniciando a preparação para o duelo contra o Internacional no sábado pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Inter segue se preparando para sua próxima partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. A sessão ontem foi focada para a prática de treinos técnicos e táticos no gramado. O técnico Abel Braga começou a projetar o time que entrará em campo diante do Palestra. Os gaúchos ainda devem realizar mais 2 treinamentos antes de encerrar a preparação. A Fórmula 1 confirmou na tarde de ontem que o GP do Brasil continuará sendo realizado no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo, até a temporada 2025. Em comunicado, também anunciou que a etapa do ano que vem acontecerá no dia 14 de novembro. No pré-calendário, a corrida estava como pendente devido à falta de acerto. A corrida no circuito de Interlagos não aconteceu neste ano em virtude da pandemia da Covid-19. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, Rua Guaianazes, em Santana, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite e também na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. Todas estas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Estradas. E a situação da rodovia Presidente Dutra vai se complicando nesta manhã de quinta-feira. A gente tem lentidão aqui em São José dos Campos agora, no sentido São Paulo, quilômetro 138 na pista expressa e um pouco mais à frente no 144, pista marginal ali próximo da Revap. Os 2 pontos por causa do excesso de veículos. Também temos lentidão no quilômetro 205, sentido São Paulo, pista expressa, e 218, pista marginal. Os 2 pontos aí na altura de Guarulhos. E um pouco mais à frente, já quase na chegada a São Paulo, também tem lentidão no 229 na pista marginal. Lentidão também no sentido Rio de Janeiro, aqui em São José dos Campos, no 148 na pista marginal e no 147 na pista expressa. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ailton Senna também continua com lentidão no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 23 até o 18, e tem lentidão também na altura do quilômetro 44 até o 39, ali mais ou menos na altura do acesso do Rodoanel, sentido São Paulo. Esses pontos também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas continuam com situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, mas temos pistas molhadas, tem visibilidade prejudicada, muita chuva em alguns pontos e aí, claro, motorista tem que redobrar a atenção. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
7 horas 50 minutos. Repita. 7h50. Muito bem, vamos com a reclamação do ouvinte, lá pelo nosso WhatsApp, 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui do Fernando, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele disse que gostaria de relatar um descaso com os moradores do bairro Jardim Paraíso. Ele contou pra gente que ele chegou por volta das 19 horas no ponto da Rua Barão de Jacareí, próximo ali à Rua Aliança, e segundo informações aqui do Fernando, ele esperou até as 20h40 e o ônibus não passou. Além disso, ele disse que o ponto não protege ninguém. Quando chove, os usuários têm que ficar em cima do banco para não se molhar. E a gente já tem duas respostas aí, na verdade, né, Giovana? Temos. A JTU afirmou que não encontrou evidência de atrasos na linha do bairro Jardim Paraíso e disse que a empresa está à disposição para prestar esclarecimentos ao ouvinte. Agora, já a questão de infraestrutura viária e equipamento, né, como o abrigo de ponto do ônibus, aí, como ele falou, o Fernando informou, compete ao município de Jacareí. Só lembrando, eu entrei em contato com a JTU, eu falei com o Ronald, que é um dos diretores da JTU, também com o Wagner, e ele, Clemente, o que precisar, nós temos o controle aqui. A hora que o ônibus passa, a hora que ele sai, com quantos passageiros, tem todo esse controle. E se o ouvinte quiser vir aqui para ver, acompanhar, né, ver como é que é aberto, feito, fica à vontade. Bacana isso. A gente tem reclamação... Agora, com relação aí à cobertura, sim, o fica ponto a de dica ônibus, para a prefeitura. Né? Exatamente. É caso para a prefeitura resolver. Manutenção básica. E mais do que isso, eu respeito do motorista, quando passa próximo a um ponto de ônibus, tem pessoas aguardando o ônibus, passar devagarinho para não dar aquele spray em cima das pessoas, né? Sim. Isso aí é educação. Hoje pela manhã, inclusive, quase que eu tomei um banho chegando aqui à rádio. Não era um ônibus. Não sabia disso. Deixa eu deixar bem claro que não era um ônibus, era um motorista particular, fez questão de passar pela água que estava caindo. Fez questão de mostrar que é mal educado. Exatamente. Simples assim, Clemente. Claro. Agora, falando aqui do Fernando, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mandou inclusive fotos mostrando pra gente, ele reclama de cones que foram deixados ali na esquina da rua Ana Gonçalves da Cunha com a Valdir Gaioso, no Jardim Jussara. Segundo informações do Fernando, esses cones foram deixados lá no dia do jogo do São José e um deles, inclusive, tá bem da esquina, bem na curva mesmo, tá atrapalhando o trânsito. Aí o Fernando pede a gentileza, né? Quem colocou os cones lá, por favor, recolha, né? Mas quando foi o jogo? Foi semana passada. Semana passada. Mas não teve um jogo ontem, foi fora daqui no jogo, né? O de ontem foi fora. Mas foi tem outro agora, não tem? Vai ter na semana. Aí já fica lá, né? Sábado, depois, sem nenhum problema. Tá certo. Bom, mais uma última reclamação aqui. O Miguel de Jacareí, ele reclama de uma árvore seca na rua Florisbera, número 105, na Vila Formosa. Tá colocando a residência, tá colocando os pedestres em risco. O Miguel contou pra gente que faz 90 dias, 3 meses que ele protocolou a reclamação no Atende Bem. As fotos que o Miguel mandou, mesmo pra quem não entende do assunto, dá pra ver que a árvore tá seca. Acredito que aquela árvore definitivamente não tem recuperação. Quer dizer, agora a gente vai entrar nesse período de chuvas mais intensas, de tempestades. Com vento, isso. Com vento, exatamente, Clemente. Aí vão esperar a árvore cair em cima de uma casa. Nossa, é verdade, a gente poderia ter cortado. Por favor, né? Aliás, tem esse problema aqui em São José dos Campos também, na rua Três Corações, número 116, no 31 de março. É o Eliseu que reclama, ou seja, não é uma coisa só de Jacareí, em São José também tem. E é uma situação que dá a impressão de que alguém fica empurrando esse negócio com a barriga, fica esperando acontecer uma tragédia para depois ir lá, tipo, depois que o ladrão roubou a casa, aí vai e bota a tranca. Se a árvore tá morta, exatamente, se a árvore tá morta, tá dando para ver, a gente tem as fotos, tem as informações, pelo menos verifica, né? Eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Brasília chama, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Numa votação muito rápida, deixam tudo para o fim e depois é aquela correria, né? Aí votam assim, meio sem examinar muito, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é fundamental, né? Que reconhece o desequilíbrio das contas públicas, o déficit, está em 247 bilhões, se não me engano. 247 bilhões. Era muito menos quando o governo mandou para lá, para o Congresso, em abril. Mas aí olha o que mudou de abril para cá, né? Interromperam a economia brasileira, né? Torpedearam a economia brasileira,
sabotaram os empregos, os lojistas, os comerciantes em geral, os industriais, nós todos, né? Com essa propaganda da Covid, né? Que mata muito menos que as outras doenças respiratórias, que as doenças cardiovasculares, mas enfim, foi um Deus nos acuda aí que nos impuseram pelo pânico, pelo medo, né? E não querem que a gente se proteja e se cure. Por fórmulas, por protocolos que estão aí à disposição de todos e baratíssimos. Bom, não dá para não deixar de ter esse desabafo, né? Porque é incrível como as pessoas atentam contra a vida dos outros por motivos políticos e ideológicos. Mas, enfim, vamos ter que pagar a conta no ano que vem. Está aí na lei de diretrizes orçamentárias, aprovada na Câmara, em seguida aprovada no Senado, agora o presidente provavelmente hoje mesmo já vai sancionar, aí já podem votar a lei do orçamento. Sem essa lei de diretrizes orçamentárias, diz a Constituição, o Congresso não pode entrar em férias. Talvez seja por isso que votaram. E está previsto para o ano que vem um salário mínimo de R$ 1.088. Hoje é R$ 1.045. O aumento foi mais ou menos igual ao que se prevê para a inflação deste ano, 4,1%. Quer dizer, fizeram um estardalhaço, a inflação não disparou, os empregos estão sendo retomados faz 4 meses, a economia retoma o seu fôlego, a arrecadação retoma também. O brasileiro está mostrando que não é enganado pela falsidade de muitas notícias, e o brasileiro quer prosperidade, né? E deve estar se protegendo também, que o Brasil agora está em 16º lugar nas mortes por milhão da Covid. Estava em 4º lugar. Está despencando. Embora agora o marketing do coronavírus faça propaganda da segunda onda, né? Mas fazem um esforço enorme para nos convencer disso. Mas não dá mais, perderam a credibilidade, né? Basta a gente ver as pesquisas de opinião para as eleições de 2018, agora a eleição para prefeito, né? Fazem de tudo para tentar nos enganar, só que não nos enganam mais porque a gente cria uma casca. Eu não acredito mais em vocês. Ponto final. Né? Então, é a liberdade de pensamento que a gente tem. Bom, mudando de assunto, vejam só, o Reino Unido, agora estão discutindo aqui no Brasil, né? O Rodrigo Maia disse, não, medida provisória da vacinação, vamos tirar esse termo de responsabilidade. Ninguém vai assinar termo de responsabilidade para ser vacinado. Só que a produtora da vacina Pfizer, no memorando com o Brasil, já explicou, não nos responsabilizamos por efeitos adversos. Lá na Inglaterra, onde a vacina está sendo aplicada, já teve problemas sérios, de sérias reações de alergia, né? Falaram em reações anafiláticas. Eu acho que é uma tradução mal feita de choque anafilático, porque as pessoas foram socorridas e foram reações importantes. Então, todo mundo assina na Inglaterra para qualquer vacina um termo de responsabilidade dizendo que sabe que pode pegar a doença mesmo sendo vacinado e que sabe que a vacina pode trazer efeitos colaterais, né? Ainda mais essa, que mexe com a estrutura genética, que a gente só vai conhecer os efeitos daqui a 30 anos, 40 anos, ou 10 anos. Né? Então, mas o Rodrigo Maia disse que a Câmara não vai aceitar. Vamos ver a votação lá dos nossos representantes, se aceita ou não aceita. Porque, como eu já disse, né, o maço de cigarro avisa. Cigarro faz mal à saúde, fumo faz mal à saúde, pode causar câncer, tais e tais e tais doenças. Na hora que a pessoa tem câncer e move ação contra a fábrica de cigarros, a fábrica de cigarros tem alegado na justiça, não, eu avisei, você fumou porque quis. Né? Então é mais ou menos isso, a necessidade desse termo de responsabilidade. Porque se não houver a responsabilidade de quem está tomando a vacina, sabem de quem vai ser a responsabilidade, né? De nós, pagadores de impostos. Porque aí a pessoa move ação contra o governo e o governo vai ter que pagar a indenização. E o dinheiro do governo é de quem? É o nosso, dos nossos impostos. De Brasília, Alexandre Garcia.
notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.